Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo te encontre muito bem. Aqui é a Rê de volta com mais um vídeo nesse setembro, de vídeos todos os dias aqui no canal. Se você tá chegando aqui por este vídeo, já saiba que tem muito conteúdo publicado aqui no canal, então depois que você assistir esse vídeo, aproveita e já maratona os vídeos que já saíram, que já estão disponíveis por aqui. E é claro, se você ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve aqui, ativa o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E hoje é dia de a gente conversar sobre os últimos livros de thriller e suspense que eu li em um ranking do melhor ao pior, né? O que eu mais gostei ao que eu menos gostei. Não tem nenhum livro aqui de todos os que eu vou comentar com vocês que tenha sido uma leitura horrível, mas eu vou explicar, né, por que eu coloquei nessa ordem conforme o vídeo for andando. Só que antes disso eu quero já te pedir pra deixar um curtir aqui nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. E é claro, se você curte meu trabalho, se tá gostando dos vídeos que eu tenho publicado, pega o link aqui do canal e manda pra um amigo que você sabe que gosta de receber recomendações de leituras, já compartilha esse conteúdo pra que a gente chegue a mais gente. E vamos lá então com a minha lista. Eu vou começar do que eu menos gostei ao que eu mais gostei, fechado? São 6 livros no total e em sexto lugar eu coloquei o Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. E não porque eu não tenha gostado do livro, mas porque de todos esses, esse foi o que eu menos gostei, certo? Eu já comentei sobre esse livro no vídeo de leituras do mês, mas caso você ainda não tenha visto, vou repetir aqui o que eu achei sobre esse livro, que ficou muito famoso por ter desagradado muitos leitores. E eu já tinha explicado, inclusive, que eu gostei desse livro. Ele teve pontos que foram bastante positivos pra mim, mas de um modo geral, ele não foi daquela leitura, digamos assim, super imersiva e que agarra o leitor pra dentro da história logo a princípio. E eu acho que por isso, justamente, ele desapontou muitos leitores, porque geralmente a gente espera isso de livros de thriller, né? Que sejam aquelas histórias que já te fisguem desde o princípio. E esse livro não é assim, ele é um livro mais lento, ele é um livro com acontecimentos mais demorados, porque o foco da história tá mesmo no psicológico do personagem. E eu acho que se você já ouviu falar desse livro, você já sabe mais sobre a premissa, que vai focar em 2 personagens que são um casal, mas que o foco mesmo tá no marido. Eles têm um casamento muito incomum, pra dizer o mínimo. No caso, a mulher, que é a Melinda, ela tem casos, né? Ela tem, enfim, relacionamentos extraconjugais e o marido tá, assim, de acordo com isso. Só que quando a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo que esse marido não tá completamente de acordo com, né, esse acordo, ele não tá completamente feliz. E a gente vai entendendo ali com o passar da história como que funciona esse acordo. E logo no começo do livro a gente tem uma bomba que esse marido vai falar pro ficante atual ali da esposa dela que ele matou o anterior. O namorado anterior dela morreu e ele fala que foi ele que matou. Só que, né, é uma coisa mais pra assustar e fica aquela coisa no ar, enfim. A gente vai tendo o desenvolvimento da história a partir, então, deste acontecimento que acaba se espalhando pela comunidade. Lembrando que esse livro se passa mais ou menos na década de 50, se eu me lembro bem. E a gente vai tendo, então, o desenvolvimento da história em cima desse relacionamento e da insatisfação desse marido com o acordo conjugal ali, né, que ele concordou. Enfim, a gente vai tendo acontecimentos a partir disso, porém não são muitos acontecimentos com grandes reviravoltas, são acontecimentos tensos, mas acontecimentos que estão mais voltados pro psicológico desse personagem. Como eu falei, então, é um livro lento, acho que por isso que muita gente não curte tanto assim o livro, mas eu gostei muito de como a autora trabalhou essa questão psicológica dentro da história e gostei mais ainda de como ela mexe com o psicológico do leitor, porque embora o livro seja narrado em terceira pessoa, a gente tem uma aproximação muito grande com esse protagonista, como se a gente estivesse vendo a história pelo ponto de vista dele, e mesmo a gente sabendo que ele não é uma boa pessoa, a gente acaba tendendo a ficar do lado dele, entende? Enfim, a autora manipulou muito bem, eu acho, né, o leitor durante essa história. Por isso, então, foi uma leitura que me agradou, embora não tenha sido, sabe, de todo uma maravilha assim. Em quinto lugar, nós temos As Musas, do Alex Michaelides, que é o lançamento recente do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. Já tem uma resenha aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo. Eu gostei muito dessa leitura, eu gostei muito de como o autor desenvolveu essa questão do crime que acontece, né, que é o assassinato de uma jovem estudante de Cambridge, e como tudo aponta para um professor, e como que a protagonista, que é a Mariana, ela vai acabar
enfim, né, de alguma forma imersa dentro desse cenário, tentando provar que esse cara de fato é o assassino. E a gente vai tendo muitas coisas acontecendo, coisas novas surgindo. É aquele tipo de leitura super ágil, sabe? Bem rápido pra você ler em um dia só. E eu gostei muito desse livro, mas preferi ainda O Paciente Silenciosa. E teve algumas coisas dentro dessa história que eu não gostei tanto, assim, como por exemplo o fato de o autor ir inserindo ali ao longo da narrativa certas coisas que serviam mais como uma distração do que como de fato algo que fosse acrescentar na história. Pelo menos foi o que eu senti, sabe? Tiveram alguns elementos, algumas coisas que ele inseriu dentro dessa história, mas desviaram a nossa atenção pra gente desconfiar de certa pessoa ou de outra do que de fato acrescentar a trama como um todo. Então isso não me agradou tanto assim, mas de modo geral foi uma leitura muito boa. E se você quiser saber mais sobre o que eu achei da história, o link da resenha vai estar aqui embaixo. Em quarto lugar, nós temos O Farol, que é um suspense baseado em um acontecimento real. E nesse caso a gente tem um suspense que vai trazer também ali, junto consigo, bastante drama, digamos, sabe? O livro tem como ponto de partida o desaparecimento de 3 faroleiros lá na Inglaterra, no ano de 1972. Bem no finalzinho do ano, assim, quase na virada de 72 para 73, esses 3 faroleiros desapareceram sem deixar rastros, vasculharam todo o farol, fizeram toda uma busca, uma investigação, mas não encontraram nada que pudesse indicar o que aconteceu com eles e tudo se tornou um grande mistério. Toda essa história dos faroleiros desaparecidos de fato aconteceu na vida real e a autora se baseou nesse acontecimento para desenvolver a ficção em O Farol. A gente tem a narrativa nesse livro que fica pulando de 72 para 92, 20 anos no futuro, onde a gente vai ter um autor, né, um escritor, entrevistando as famílias desses faroleiros. Então ele vai lá para conversar com as esposas, para saber mais sobre o fatídico dia, para saber mais sobre as investigações, sobre o ponto de vista delas de toda essa história. E a gente vai ter então essas duas narrativas e a gente vai, né, ao longo da leitura entendendo como que no passado e no presente, né, ali no momento do desaparecimento deles, as coisas vão se encaminhando. Como eu falei, então, é um livro que tem muito mistério, mas ao mesmo tempo tem também essa questão do drama envolvendo as famílias, as esposas, né? A gente vai vendo ali que tem segredos por trás das famílias desses faroleiros que, de certa forma, se aproximam porque acabam vivendo na mesma vila de homens que trabalham no farol. Então a história gira em torno disso e ao longo da história a gente vai tendo novas informações tanto sobre o desaparecimento quanto sobre a dinâmica dessas famílias, o que é bem interessante. Eu gostei muito desse livro e ele é outro livro bem rapidinho de ler, então eu acho que se você pegar pra ler em 1, 2 dias assim, você mata a história de uma vez. Em terceiro lugar, temos Força da Natureza, da Jane Harper. Saiu uma resenha recente aqui no canal sobre esse livro, vou deixar o link aqui embaixo. Esse é um romance policial que vai girar em torno do desaparecimento de uma mulher. E o que acontece? Essa mulher, que é a Alice, ela trabalha numa empresa muito grande, e essa empresa resolveu fazer uma espécie de excursão onde seriam enviados alguns funcionários dessa empresa para fazer uma espécie de dinâmica, tipo de desenvolvimento de certas habilidades, sabe? Como confiança uns nos outros, liderança também, tem, enfim, né? Várias dessas competências que vão sendo desenvolvidas nos funcionários durante essas atividades. E isso vai acontecer em uma floresta que tem ali, né, uma empresa responsável por excursões ali dentro dessa floresta, né, por fazer trilhas, acampamentos e tudo mais. Então, são enviados pra lá 2 grupos, um de mulheres e um de homens, de funcionários dessa empresa, e a ideia é que eles vão ficar de quinta até domingo fazendo, né, um trajeto ali dentro da floresta, que é uma trilha já demarcada com espaços para acampamentos. Eles vão paramentados com, enfim, né, tudo que eles precisam para passar esses dias ali, né, fazendo essa espécie de retiro, digamos assim. Só que no domingo, que é o dia da voltam todos os homens e as mulheres, elas chegam muito atrasadas, coisas de horas depois, e chega uma mulher faltando. Então, das 5 que entraram, só 4 voltaram. E a gente fica se perguntando o que aconteceu com ela. Será que ela se perdeu? Será que aconteceu um acidente? Começa então ali até toda a investigação com as mulheres que estavam junto com ela, né? São feitos vários interrogatórios. Só que tem muito mais coisa por trás da figura dessa mulher do que a gente imagina. E a gente vai descobrindo tudo isso ao longo
da leitura. Eu inclusive comentei na resenha que é muito interessante que a Jane Harper ela vai inserindo novos elementos, novos acontecimentos nessa história, só que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo vai dar em algum lugar. Eu achei muito incrível que ela não deixou ponta solta, ela não deixou coisas abertas pra gente ficar imaginando. Tudo que ela trouxe pra dentro da história, ela desenvolveu e ela deu um ponto final. E isso me agradou demais, eu gostei muito desse livro, tanto pela questão da investigação, quanto pela questão das inserções que a autora faz nesse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo da resenha se você quiser saber com mais detalhes. Em segundo lugar, Flores Partidas, da Karin Slaughter. Eu li esse livro junto com o grupo de leitura de thrillers de um projeto que eu tô fazendo aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo em que eu explico melhor como isso acontece. É um grupo aberto, quem quiser participar, ele vai acontecer até dezembro. E o primeiro livro que a gente leu foi o Flores Partidas e foi minha primeira leitura de Karin Slaughter. Eu gostei muito desse livro, embora ele seja uma leitura pesada, ele não é um livro pra todo mundo, porque a autora desenvolve cenas muito tensas de violência psicológica, de violência física, abuso. Então a gente tem muitas cenas tensas assim que eu acho que não são pra todo mundo, mas a história em si é muito imersiva e muito bem construída, porque a gente tem a narrativa em 3 pontos de vista a princípio. O primeiro é de um pai que teve a sua filha que desapareceu anos atrás, ele vai escrevendo como se fosse uma espécie de diário para sua filha. A gente tem uma outra mulher que é a Claire, que vai ter ali também a sua narrativa, e logo no começo a gente vai ver que o marido dela é assassinado na frente dela, e enfim, né, isso mexe muito com ela. E a gente tem uma outra mulher que é a Lídia, que também narra a história, ela tem uma filha, ela tem problemas também na família, e aparentemente a Lídia tem alguma relação com o marido da Claire que faleceu, porque ela ficou feliz quando isso aconteceu. Ela falou muito que bem feito. A partir daí, então, a gente tem a leitura seguindo e o auge assim, eu acho que o auge, pra mim, pelo menos, do interesse na leitura começa quando a Claire encontra no meio das coisas do seu falecido marido, né, no computador dele, alguns vídeos muito comprometedores, e a partir daí a gente vai tendo todo o desenrolar dessa trama, que assim, é de roer as unhas, você fica louco pra saber o que vai acontecer, qual é a relação dele com o que ela encontra no computador, o que é aquilo, qual que é a relação daquilo que ela tá vendo com esse pai que tá narrando ali, né, escrevendo cartas pra sua filha desaparecida, enfim. São muitas coisas que a autora trabalha ao mesmo tempo nesse livro, e ela trabalha de uma forma muito inteligente, porque tudo se conecta, sabe? E o que eu acho mais legal de Flores Partidas é que geralmente os thrillers, né, a gente tem a grande revelação, o grande plot no final. A gente espera já isso pro final. Em Flores Partidas, o grande plot que te deixa, meu Deus do céu, o que é isso? Ele acontece exatamente no meio da história. E a partir daí a gente só vai tendo resoluções de situações cada vez mais tensas, sabe? Eu gostei muito disso no livro, que a autora trabalhou essa questão dos plots de uma forma mais, né, digamos assim, diferente. E, enfim, recomendo muito a leitura pros leitores mais fortes, tá? Eu gostei muito do livro. Em primeiríssimo lugar, o livro que me fez sentar a bunda e não querer levantar antes de terminar a história foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Eu sei que esse livro não é todo mundo que gosta, mas eu até que vejo vários comentários positivos sobre ele. Eu adorei essa história. Ele é um thriller também mais psicológico, na verdade muito psicológico, porque a gente tem a história narrada dentro do, digamos assim, da perspectiva da maternidade. A gente tem essa história narrada principalmente pela Blythe, que é a protagonista. Ela narra a história como se estivesse escrevendo pro seu ex-marido, muito sobre, né, a vida dela, como que eles se conheceram, como que ela se sentiu quando conheceu ele, com o relacionamento que ela teve com ele, enfim, né, com a vida que eles foram construindo juntos. E logo no começo do livro a gente já percebe que existe certa tensão entre ela e a sua filha. Existe uma coisa muito estranha envolvendo ela e a filha, e conforme ela vai escrevendo pro seu marido, a gente vai entendendo como que ela, né, mãe, lidou com essa questão da maternidade, da sua primeira filha, como era essa relação entre mãe e filha, sabe? Que, assim, não é nada convencional, não é uma relação que você espera dentro desse espectro da maternidade, digamos assim. Só que juntamente com a narrativa da Blythe e a sua perspectiva, né, do seu, enfim, do seu relacionamento com seu marido, com a sua filha e tudo mais, a gente tem também uma questão mais de ancestralidade, digamos assim, porque a gente tem as narrativas que vão contar a história da mãe da Blythe e da avó dela também, e a gente meio que entende como que essa, digamos, cadeia de eventos começou, sabe, de problemas na maternidade. E eu acho que esse livro teve um dos começos
mais interessantes, porque ele já abre com a citação de um texto que vai falar sobre também maternidade, mas sobre a questão da maternidade dentro da, sei lá, da genética, sabe? Da questão de como as mulheres estão ligadas com a sua mãe e, consequentemente, com a sua avó, pela forma como a biologia feminina enfim, acontece, né, é trabalhada. E sério, gente, é um livro muito interessante. Ele não me deixou ficar entediada em momento nenhum, sabe? Porque sempre acontece alguma coisa nova que te instiga a continuar lendo. E eu gostei muito desse combo de situações, sabe? A questão da maternidade, como a autora trabalhou essa questão da maternidade, como que a questão psicológica tá muito presente na história e como também ela trabalhou todos esses acontecimentos um atrás do outro, prendendo a gente na história, numa narrativa, sabe, numa escrita também muito imersiva. Então, assim, foi uma leitura 5 estrelas pra mim. Eu adorei muito esse livro, que ele não me deixou entediada em momento nenhum. Eu só queria saber o que tá acontecendo, o que viria a seguir, ao mesmo tempo que quando eu não tava lendo esse livro, eu ficava pensando nele, entendeu? Esse é o tipo de livro que eu gosto, livro que fica com você, mesmo quando você não tá lendo ele. E eu amei que isso aconteceu com o Impulso, então fica aqui minha forte recomendação. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se você quer ler algumas dessas indicações e aproveita pra me recomendar qual foi o último thriller que você leu aí, que você deu 5 estrelas. Eu vou adorar saber e pegar as recomendações de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre. Um beijo, galera, muito obrigada por tudo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!